Meus queridos e amados irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos que estão na escuta para nós dirigir ao nosso Deus uma oração. Querido Deus, Papai do céu, meu Deus de amor, de paz e de bondade. Senhor, nós estamos diante de Ti, meu Pai, diante da Tua face, da Tua presença. Ah, meu querido Senhor, meu Deus, que a minha voz alcance o Teus filhos onde eles estão. Estenda o Teu manto sagrado sobre Teu servo, meu Pai. Meu Deus amado, nós não estamos, meu Senhor amado, em quatro paredes, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, abençoa Teus servos que estão na escuta nesse momento. Fala conosco, meu Pai, através do louvor e da Tua palavra, assim, meu Deus da glória, é o que nós te suplicamos e te rogamos, no nome do Teu amado Filho Jesus, que vive e reina, agora e para todo sempre, e você diga amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor Jesus Cristo com um hino que tem como título Breve Jesus verei. Breve verei o bom Jesus. É o hino de número 442 da nossa harpa cristã. Estamos aguardando o Senhor e sabemos que a qualquer momento Ele está voltando. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão do além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, que ela faz tanto bem para nossas almas. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Daniel, irmãos. No livro de Daniel, Deus tem uma palavra para mim e para você na tarde desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, no capítulo 5.
E o tema que nós podemos usar nesta mensagem, irmão, é esse: enquanto o Senhor Jesus não vir, eles não vão se humilhar. Enquanto o Senhor Jesus não vir, meus irmãos, o ser humano não vai se humilhar. Observe, irmão, que eu vou começar lendo no capítulo 4 e versículo 35 ao 37 diz o seguinte: e todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, aos moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor me buscaram os meus capitões e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Papai do céu, meu Deus de amor, de paz e de bondade, soberano Senhor, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa, meu Deus. Pai, aplica nos nossos corações a tua palavra. Oh Deus de amor, de paz e de bondade, o Senhor tem tratado, meu Pai, com o teu povo, com os governantes da terra desde o passado, meu Pai. E aqueles que não te obedeceram foram punidos com muita dor. Papai, fala conosco agora nesses dias difíceis, Senhor. Oh Deus de amor, põe tuas palavras no nosso lábio, Deus da glória, nós te agradecemos, no nome santo do teu amado Filho Jesus, agora e para sempre. Amém. Meus queridos, se nós dar uma olhadinha no passado, irmão, nós podemos ver que nosso Deus é um Deus misericordioso, mas também é um Deus tremendo. Nosso Deus, irmão, é o Deus de justiça. E ele diz que se ira e ao culpado não tem por inocente. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante desta palavra nesta tarde. Observe, meus amados irmãos, que sempre Deus quis e quer o melhor para seu povo. Nosso Deus, irmão, ele é tão maravilhoso que quando ele manda chuva, ele manda na lavoura do bom e do mal, do justo e do injusto. A bondade de Deus, meus irmãos, é para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se converta e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Observe, meu querido e amados irmãos, que Deus abençoou a Babilônia. O país de Babilônia, irmão, aquela região foi uma região muito abençoada. É onde está o Iraque, onde está todos aqueles países que estão ali em volta do Iraque, Egito, pegando toda aquela região toda, irmãos. Chegou um momento que Deus levantou Nabucodonosor para ser o governante de todas aquelas terras. E quando um reinado, irmão, se rebeliava contra Deus, Deus castigava eles com guerra. Deus enviava Nabucodonosor com seu exército e tomava aquele reino e trazia o povo cativo para a Babilônia. A ponto, irmão,
de Babilônia chegar a ter 120 províncias. Babilônia dominava de norte a sul, de leste a oeste. E Deus se agradava, irmão, com o rei Nabucodonosor. E esse rei cresceu muito, irmão. O rei cresceu extremamente, mas chega uma hora, irmão, que ele agora achava que ele podia reinar no lugar de Deus na face da terra. E você vê, irmão, que Deus é tão bom. Deus tratou com Nabucodonosor de várias maneiras, irmão. E ele manda fazer aquela estalta extraordinária e obrigando que todo o povo do seu reinado se doblasse para ele. Você lembra que Saddam Hussein, naquela mesma região, não é longe não, é ali mesmo, em cada cidade ele tinha grandes estaltas para que o povo talvez venerasse ele. É verdade que a maioria via ele como um Deus, mas caiu, né, irmãos? Caiu ele, caiu a estalta e foram todos bandidos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Nabucodonosor, irmão, continuou fazendo coisas erradas. E Daniel falou com ele, falou que ele tinha que se humilhar diante de Deus, ele tinha que cuidar dos pobres do reinado, ele tinha que fazer o bem, ele tinha, irmão, que reinar para a população. Mas ele não ouviu os conselhos de Daniel. E sabe o que acontece, irmão? Cada dia as coisas foi ficando pior. E quando foi ficando pior, novamente ele teve aquele sonho daquela grande estalta e Daniel vem e interpreta o sonho. Mas ele não se dá por avisado, meus amados. E sabe o que acontece? Com o passar do tempo, aí foi que ele se exaltou mais. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que se exaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. Você quer ver quem é a pessoa? Dá poder, irmão. Você dá poder para as pessoas que você sabe quem ela é. E acontece, meus queridos irmãos, que um dia o rei olha para a grande Babilônia e ele diz: esta é a grande Babilônia que eu construí para minha glória. Meus amados, e quando ele falou essa loucura, que ele era o construtor, que ele fazia tudo, uma voz falou, antes que a palavra saísse da boca dele, Deus falou para ele. Deus disse assim, que a cabo de 12 meses, andando e passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha que exaltação tremenda, meus irmãos. Ainda estava a palavra na sua boca, na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartar-se-ão a comer erva como os boi, passar-se-á os 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e aos que quer, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor sobre Nabucodonosor,
foi tirado dentre os homens, comia erva como os boi, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas de águia, as unhas e como das aves. Mas no fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados a nada segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, que lhe diz, que faz? E no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a minha dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor me buscara os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Queridos irmãos, o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, a maioria tem andado na soberba. É os maiores, irmão, passando por cima dos menores. É falta de paz, irmão. Entre os nossos próprios governantes não há paz. Há uma demanda, há uma briga, há um puxa para lá e puxa para cá. E às vezes, irmão, as coisas que era para dar certo, termina não dando certo, por causa de meia dúzia que trabalha ao contrário. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão? Era da vontade de Deus, irmão, que Babilônia fosse varrida do mapa? Não, irmão, não era não. Pela vontade do nosso Deus, irmão, a cidade de Grande Babilônia era para estar lá até o dia de hoje. Mas só tem os escombros. Algumas marcas, irmãos. Alguns pedacinhos de muro como testemunho que ela existiu no passado. Mas nós vemos, irmãos, aqui, que depois, irmão, que Nabucodonosor partiu para o outro lado. É muito interessante, irmão, que ele se converteu. Mas após ele, irmãos, vem Beltesazar, seu filho. Ele reinou, irmão, não se humilhou perante Deus. Ele sabendo tudo o que aconteceu com seu pai Nabucodonosor, mesmo assim, irmãos, ele continuou na rebeldia. Olha, meus amados irmãos, quando eles venceram os judeus, venceram Jerusalém e Judá, eles entraram no templo, saquearam o templo e levaram todos o ouro do templo, os utensílios do templo, irmão. Todos os utensílios que era para a celebração da obra de Deus. Está escrito que eles levaram tudo para a Babilônia. E um banquete, meus amados irmãos, Beltesazar já estava bem cheio de vinho. Ele ordena que trouxesse os utensílios de ouro que foi tirado do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre e de ferro e de madeira e de pedra. Eles glorificaram essas imagens que não falam nem tem boca. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. E diz que na mesma hora apareceram os dedos de homem, dos dedos de mão de homem, e escrevia de fronte o catiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então
se mudou o seu semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram-se, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse astrólogo, caldeu, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, e trarei uma coroa de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Louvado seja Deus. E colocará uma cadeia de ouro ao pescoço, será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do reino, mas e não puderam ler a escritura, nem fazer saber a sua interpretação. Sabe por quê, irmão? Porque a interpretação está com o homem de Deus. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: o rei vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, a sabedoria com a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, observe, irmão, o que aconteceu, constituiu o chefe dos magos e dos astrólogos, e dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando o sonho, explicando o enigma, solvendo dúvida, ao qual o rei pôs por Beltesazar, chamar-se-á, pois agora, Daniel, e ele dará a interpretação. Vocês entenderam, irmão? Irmãos, entendeu que Daniel já não era mais o terceiro dominador? Que já não era mais, irmãos, o chefe dos magos? Daniel já estava com 80 anos ou mais, já estava encostado lá no canto. Ninguém se lembrava mais nem dele, irmão. Mas veja o que aconteceu. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou, o rei disse: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Vocês entenderam que o rei nem conhecia ele mais, irmão? Não tinha mais conhecimento. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e a excelência e sabedoria se acham em ti. Acaba de ser introduzido em minha presença os sábios, os astrólogos, para ler essa escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti, que pode ler, dar interpretação e solver dúvida. Agora, se puderes ler esta escritura, faz-me saber a sua interpretação. Serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Mal entendeu que no passado ele era o terceiro dominador, tiraram tudo dele e encostaram o homem para lá, mas agora precisaram dele de novo, né, irmão? Ei, quem te abandonou, quem te desprezou no passado, quem virou as costas para você no passado, pode hoje precisar de você, viu? Louvado seja Deus. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outros. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. O rei, o Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. Por causa da grandeza que lhe deu,
todos os povos, nações e língua, tremia e temia diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Mas quando seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu, e a soberba foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteiros, e fizeram comer erva como os boi. Pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, ó filho Beltesazar, não miraste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isto. Tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante a ti. Tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, desse louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre e de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, nem ouve, nem sabe. Mas, ó Deus, em cuja mão está a tua vida, todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario-Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Meus irmãos, a teimosia, irmão, ou a rebeldia, ela faz um estrago tremendo, irmãos. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós sabemos, irmão, que os Estados Unidos, no passado, irmão, foi o berço do Evangelho. Nós sabemos, irmão, que as maiores igrejas, os maiores ministérios estavam nos Estados Unidos. Mas só te dizer uma coisa, hoje no lugar, irmão, que eram as grandes igrejas, as grandes catedrais, os grandes templos, hoje não é mais. A maioria, irmão, foi convertido em boates, casas de show e outras coisas mais. Viraram totalmente na época as costas para Deus. Ainda há um povo que louva a Deus nos Estados Unidos, irmão. Mas vocês sabem que eles pensam ser os donos do mundo. Ei, o dono do céu, o dono da terra, o dono do mundo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: minha é a terra e tudo que nela há. Então, meus irmãos, Deus não dá a honra dele aos homens. Depois, nessa leitura ainda, irmão, nesse mesmo livro de Daniel, irmão, Deus revelou para ele que nesses últimos dias a ciência ia se multiplicar grandemente, e os homens iam correr de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, mas que haveria coisas espantosas, que os homens iam desmaiar pelas coisas que subvirão. Também, irmão, São Mateus 24, o Senhor Jesus preveu que nos últimos dias, irmão, nos últimos dias haverá, irmão, que antecede a vida dele, haveria fome, peste, guerra, angústias das nações.
Será, meus irmãos, que está tendo uma angústia, que já houve uma angústia maior do que as que está sendo essa agora, irmão? O que é que você pensa da vinda do Senhor Jesus? Se você tiver com a vida preparada, você diz, ora vem, Senhor Jesus. Agora, se a sua vida não está bem com Deus, jamais você queira que Ele venha. Mas nós pode ainda dizer, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei, irmão, se já houve uma angústia maior do que a que está acontecendo agora. Observe, meus irmãos, que a angústia está em todos os países do mundo. Perplexidade do tempo, angústia das nações. Louvado seja Deus. Observe, irmão, que o inimigo tão pequeno que você não vê ele. Só com o microscópio, irmão, é que você vê esse inimigo. Ele colocou o mundo todo em pânico. Aí eu lhe pergunto, irmão, e quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, e quando for solto, irmãos, os 200 milhões de milhares de gafanhotos, que em cima deles, daqueles gafanhotos, irmão, vinha um demônio montado em cima de cada um, e que quando vier 200 milhões de milhares de cavalo preto, que nem tem cauda de escorpião, e sai fogo pela boca, e em cima deles ainda vem um inimigo, e diz que naquele dia os homens vão atormentar os homens por 5 meses, aqueles que não tiver o sinal dos Deus vivos. O que será dos homens, irmão? Se somente pelo um filho, que não está quase aparecendo, somente, meu irmão, no microscópio que vê, pensa quando vier essas feras que espalhar toda essa terra, e é dito que eles vão atormentar o povo por 5 meses. Não vão matar, não. É tormento igualmente o escorpião quando fere o homem. Irmãos, há muita coisa para acontecer, irmãos. Antes do Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, ainda há muita coisa para acontecer. Mas que eu quero dizer, irmão, mesmo, meus amados irmãos, o rei Dário reinando no lugar do seu pai, ele não obedeceu a ninguém. Imediatamente, irmão, diz que enquanto o povo continuava seguindo a idolatria, Daniel continuou servindo a Deus. E eles disseram, olha, nós não podemos nós temos que parar Daniel, não tem como, ele e seus companheiros, nós precisamos dar um jeito neles. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr um edito,